Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Giacomo, eu sou médico hematologista, diretor técnico do Grupo Sabin, que vocês veem aqui aos fundos, nosso núcleo técnico operacional de Brasília. E a gente está aqui com mais 3 colegas médicos, que são, na verdade, desbravadores aí desse ecossistema de inovação e de empreendedorismo dentro da medicina e de tecnologia, com o objetivo da gente começar uma discussão do quais as diferenças que a gente está vivendo no mundo agora na relação do médico com o seu paciente, com foco no atendimento ambulatorial, no atendimento hospitalar, nessa nova era aí trans-Covid, digamos assim. Então, nós temos aqui hoje com a gente a doutora Cristiane Benvenuto, que é Chief Medical Officer da Dermasensor, o doutor Fernando Fernandes, que é gerente médico de gestão da CarePlus, e o Dr. Fernando Sembranelli, que é CEO do Health Innova Hub. Por uma questão de facilidade aqui da nossa comunicação, a gente já pré-acordou que o Fernando Fernandes a gente vai chamar de Fernando, o Fernando Sembranelli a gente vai chamar de Sembranelli, para facilitar as nossas perguntas e as inquisições. Eu vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados para dar aí a sua saudação e falar um pouquinho sobre a sua história, brevemente, para depois a gente começar, então, essa discussão. Vamos começar, então, com a Cris. Eu sou Cris, sou médica dermatologista de formação, Rio Grande do Sul. Fiz mestrado, doutorado, toda a carreira científica, queria ser professora. No meio do caminho, fiz um fellowship nos Estados Unidos em câncer, detecção de câncer, métodos não invasivos. Me apaixonei por novas tecnologias. Aí fiz o MBA, mudei de ciência para MBA, juntando ciência com tecnologia para novos produtos. Depois do MBA, voltei para o Brasil, trabalhei no Einstein um tempo, fui gestora da oncologia no Einstein, área comercial. Depois fui para o Medicina, que é essa empresa inovadora na área de telemedicina. Na época a gente ficava disfarçando, né? Não, é comunicação, médico-paciente, é para ajudar, a gente tem que usar vários recursos para dizer, quando a gente criou a medicina, para dizer como é que isso funcionava. E com o tempo trabalhei com várias coisas, né? Desde então com tecnologia, e hoje sou Chief Medical Officer, sou a diretora médica da Dermasensor, que é uma empresa que trabalha com espectroscopia e machine learning, que é inteligência artificial, para diagnóstico de cânceres de pele não invasivo. Sou eu, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Rafael. Obrigada ao Istvan por ter participado desse convite também. Super prazer estar com o Fernando e com o Sembranelli. A gente que agradece você ter aceitado, Cris. Fernando, uma breve apresentação sua. Eu sou médico, formado já há 25 anos, e com mais de há 16 anos eu comecei a atuar na área administrativa, numa empresa de home care. Depois fui fazer MBA e logo depois fundei minha primeira empresa de saúde, uma empresa de gestão de pacientes crônicos em domicílio, presencial. A empresa cresceu muito, em 4 anos a gente passou por um processo de aquisição total, e depois disso eu acabei fundando outras 3 empresas. Uma startup, uma consultoria e um instituto de pesquisa. Passei por diversas fusões, aquisições, cisões, enfim. Trabalhei com medicina baseada em evidência, gestão de custos, gestão de crônicos, até que há 2 anos atrás eu comecei a trabalhar na CarePlus como gerente de gestão de saúde para reorganizar os programas de gestão de saúde e trazer novas tecnologias. Eu sempre trabalhei com muita tecnologia, e tem o desafio de mudança de prontuário, integração de chatbot, integração com wearables, telemedicina e toda essa questão de inteligência artificial e tudo mais. E essas novas ondas aí de medicina personalizada e tudo que está vindo pela frente. E atualmente trabalho lá e lido com tecnologia o dia inteiro. Legal, Fernando. Obrigado por ter aceitado o convite da gente. Agora o Sembranelli. Perfeito. Bom, eu sou médico formado pela Escola Paulista, residência em administração hospitalar, eu acho que me formei em 2006,
E eu acho que naquele momento, quando eu me formei, durante a graduação, realmente a gente não tinha ecossistema de inovação em saúde no Brasil, né? Eu acho que eram pouquíssimos empreendedores, pouquíssimos inovadores. A questão das startups estava começando, isso marcou a minha trajetória. Isso me levou a fundar, junto com o Vitor Aceituno, o Empreender Saúde, que posteriormente se tornou Live Healthcare, né? Responsável por eventos como Healthcare Innovation Show. E posteriormente né, a gente teve uma saída dessa empresa, e o desejo de fomentar e fortalecer o ecossistema de inovação em saúde me levou a criar o Health Nova Hub, um hub digital de inovação em saúde que trabalha com aceleração, uma comunidade excepcional de empreendedores e inovadores em saúde, comunicação e educação, que é fundamental para você fazer a inovação acontecer. Eu também fiz MBA nos Estados Unidos, em Duke, e voltei para o Brasil corajosamente para desbravar e fortalecer esse ecossistema. Já estamos em atuação há 10 anos. Legal, Fernando, muito obrigado. Só para passar aqui para todos os que estão aí com a gente, existe uma ferramenta aí em cima no Zoom, o Q&A, que é o local em que todo mundo pode participar, colocar perguntas para os participantes. A gente vai tentar respondendo aqui o máximo possível dentro do que for colocado. A gente dividiu aqui mais ou menos 3 tópicos, né, para a gente começar explorando e provocando as pessoas. A gente vai falar aqui de saúde digital e como que a saúde digital está relacionada com o autocuidado de saúde. A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, né, como um dogma dentro da prática médica, da prática clínica diária. Mas eu queria que o Fernando primeiro começasse a falar um pouco sobre a telemedicina, o contexto da telemedicina agora, como não só apenas a teleconsulta, mas dentro do conceito mais amplo da telemedicina, como uma fronteira aí que a gente realmente está desbravando. A gente passou cerca de 2 anos discutindo sobre telemedicina. Ano passado parecia que tinha descolado, depois voltou tudo atrás e de repente a gente viu aí que em cerca de 1 mês tudo que vinha se discutindo, de repente, destravou e está acontecendo aí, médico fazendo consulta por WhatsApp, por plataforma específica. Enfim, como é que você vê isso tudo aí, Fernando? É uma loucura. Eu acompanho esse segmento de telemedicina desde 2005, mais ou menos 2006, porque eu tive um sócio que teve até uma empresa de telemedicina no passado, e teve que acabar encerrando a empresa, porque era uma coisa muito precoce, né? Mas eu acompanho esse tema já há muito tempo, e há muito tempo, em muitas apresentações que eu fiz, trabalhos, consultorias, todos os clientes perguntavam, enfim, quando que isso vai ser uma realidade? E a gente vinha trabalhando junto à CRM, vinha trabalhando junto a associações, a Associação Paulista de Medicina, enfim, mas sempre com aquela dúvida se algum dia a gente ia ter uma liberação desse tema. A gente sabe que a telemedicina é bem ampla, né? Como você mesmo disse, Rafael, não é só teleconsulta, mas tem telemonitoramento, telediagnóstico, telepesquisa, teleeducação, teleconsultoria. Hoje em dia, a telemedicina ela abrange uma série de gamas de ações do médico e que não é só a teleconsulta. E aí, de repente, chega 2020, né? Depois de toda aquela celeuma de aprovação do CFM, depois revogação da portaria, e aí agora a gente tem que implementar tudo para ontem, né? Eu acho que foi uma aceleração que aconteceu, que foi muito bem-vinda, porque vai mostrar tanto para o paciente, quanto para o médico, quanto para os órgãos reguladores, quanto para os conselhos de classe, que a coisa funciona. Eu acho que a gente não está querendo fazer futurologia, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que esse é um movimento que aconteceu e que tende a ser uma nova rotina depois da pandemia. Falando um pouquinho mais sobre a telemedicina, no local onde eu trabalho, nós já fazemos na CarePlus há 2 anos, mais ou menos, um pouco mais de 2 anos, a telemedicina, a teleconsulta, principalmente com o intuito de melhorar a experiência do cliente. A gente já foi motivado a fazer a telemedicina para melhorar a experiência do cliente, porque muitos dos nossos clientes
se queixavam muito dessa questão de agendar a consulta, ir até o local, fazer, e a gente tentou fazer primeiro para tentar fazer com que o indivíduo não fosse ao pronto-socorro e tivesse uma experiência melhor e muito resolutiva. E nosso resultado foi muito bom nesses últimos 2 anos, apesar de não ter uma regulamentação formal. E agora, com a pandemia, o foco mudou um pouco, não só pela experiência do doente, mas como uma necessidade, né, de atendimento, tanto do paciente quanto dos médicos, que também ficaram de uma hora para outra sem ter como atender presencial. Então, a segurança é muito grande, os resultados são muito bons. Para você ter uma ideia, antes da pandemia nós tínhamos ao redor de 100 consultas mês, hoje nós temos 100 consultas dia por telemedicina. E o resultado e as respostas que os pacientes têm nos dado é muito positiva. Eles conseguem resolver boa parte dos seus problemas dessa forma como nós estamos falando agora, com o médico. E para os médicos também tem sido uma novidade muito grande. Muitos médicos que eram céticos no passado, que tinham diversos receios, estão aceitando muito bem essa nova modalidade. Então, como eu disse, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, mas só para a gente fazer um preâmbulo, eu acho que é uma tendência que não tem mais volta. Ok. Cris, e no contexto aí da inteligência artificial como um desafio, não apenas no processo de diagnóstico, mas no processo de confiança do médico, né? Como que o médico se porta diante do paciente, oferecendo um diagnóstico que de repente não é ele que direcionou. Como é que você vê essa ferramenta dentro do contexto de um consultório médico? Eu enxergo tudo de novo acontecendo, né? Eu trabalhava com telemedicina antes de telemedicina ser aprovada, então a gente tinha que ficar encontrando, né? É uma coisa, ela é tão óbvia, uma ferramenta tão óbvia em termos do que ela pode trazer de benefício, né? Mas até você mostrar isso, mostrar que o que foi feito até agora pode ser melhorado, é difícil para o ser humano receber a mudança é uma coisa muito difícil para o ser humano, né? Tem que ter grandes eventos, como grandes eventos pessoais ou uma pandemia, para causar realmente uma mudança, né? E tecnologia e inteligência artificial é a mesma coisa. Você vê muita coisa acontecendo, só que acho que o médico ele está tão sobrecarregado que ele não consegue parar para ir além do que está acontecendo no dia a dia dele, das guidelines, né? E para a inteligência artificial, você tem que ir além. Você tem que ler o que está acontecendo fora do seu dia a dia ainda. Né? Então, a primeira tecnologia que foi aprovada para uso autônomo faz 2 anos pela FDA, né? O IDX-VR, que é para retinopatia diabética. Né? Então, a regulação não chegou lá ainda. Né? Tá a mesma situação que era a telemedicina antes. A regulação está começando a entender. O nosso device, por exemplo, que é para uso médico, nem o FDA sabe ainda qual é a rota que a gente vai tomar. A gente está sempre discutindo com eles, né? Vamos lá, vamos aprovar. Nem eles sabem ainda qual é a rota que a gente vai seguir de aprovação. Então, acho que é um momento de aprender, sabe? E a coisa vai virar com o tempo, como foi com a telemedicina. Mas é muito óbvio, eu não tenho dúvida de que vai acontecer, de que vai ser forte no consultório. E acho que uma coisa que é importante para o médico lembrar, são palavrinhas que parecem simples no artigo, né? São técnicas adjuvantes hoje em dia. Né? Então, hoje a inteligência artificial, ela não pretende substituir o médico e tem uma razão, né? Que é a razão de responsabilidade. Só dando, né? Tô jogando contra o meu time aqui, mas a ideia é que ela suporte o médico na decisão, mas o médico ainda é quem decide. Parece ótimo isso, né? Mas o que isso garante é que a tecnologia não é responsável por nada. O responsável é o médico ainda. Né? Ele que assume o risco da decisão que ele toma, mesmo que ele siga a tecnologia, quando ela é adjuvante. Então, são todas coisas que a gente tem que começar a aprender. Eu acho que o que eu sugiro é que o médico entenda essas palavras, adjuvante, autônoma, qual é a diferença, o que está acontecendo em outras áreas, como retina, né, que está mais avançada. E você vai poder tomar decisão e participar da decisão. Não deixou como foi a telemedicina, que eu achei muito, não vou dizer vergonhoso, mas para a classe médica, ela ser atropelada para as decisões
vindo de governo, outras áreas, enquanto os médicos podem ter decidido antes, cara. Pra que esperar que os outros falem o que fazer? Estava nas nossas mãos decidir, regular, sabe? Fazer a coisa funcionar direito. Mas não. A gente ficou se enrolando anos, 10 anos, até que alguém falar e decidiu por nós. Eu espero que na inteligência artificial a gente tome a decisão antes, a gente aprenda e ajude a regular de uma forma que proteja o paciente e ajude mais a trabalhar de forma digna desde sempre, desde o início. Essa é a minha pegada com inteligência artificial. E é bem interessante, né, Cris, que, por exemplo, a especialidade que mais tem registros no FDA de algoritmos de inteligência artificial é a radiologia, que tem menos de 20. E a inteligência artificial, esses algoritmos eram vistos como uma ameaça, né, para os radiologistas. Os radiologistas reverteram o jogo e atualmente eles usam realmente como ferramentas. O Congresso Americano de Radiologia ele tem assim, sessões especializadas em inteligência artificial, quer dizer, é uma especialidade que entendeu, né, que a pegada ali é para facilitar a vida deles e eu acho que a gente vai caminhar num sentido bem semelhante aí na parte de ambulatório, de consultórios médicos. Agora, Sembranelli, assim, a gente ouve muito falar de gadgets, de internet das coisas, existe uma série de dispositivos aí para saúde digital, para autossaúde digital. Como é que você vê isso se encaixando num contexto maior aí, não apenas do autocuidado, mas a interação do médico com esses dispositivos diversos que vão existir para o cuidado individual? É perfeito, assim, eu acho que hoje você vai, por exemplo, nos Estados Unidos você vai no Best Buy ou vai na Amazon, você tem uma série desses dispositivos, né, desde Apple Watch, tem Fitbit, quer dizer, tinha isso realmente, assim, a questão de você ter acesso a sensores de saúde é uma questão de acesso comum, né? Essa semana a Anvisa reconheceu a capacidade do Apple Watch de fazer eletrocardiograma, por exemplo. Mas, infelizmente, eu acho que aqui no Brasil a gente tem o grande desafio é a inserção dessas soluções com o ecossistema de saúde, e a questão de acesso é muito séria, né? Você tem hoje um Apple Watch que começa custando R$2.000, quer dizer, e o grande desafio é que você ainda não tem uma grande concorrência, assim, você não tem uma oferta estruturada. Onde, por outro lado, a gente está caminhando por um cenário que você consegue ter cada vez mais sensores, que a população está envelhecendo rapidamente no Brasil. A gente vê claramente que o sistema de saúde não estava preparado para fazer o monitoramento de saúde à distância da sua população, né, dos seus beneficiários, né? E esses gadgets, quer dizer, essas soluções, elas passam a ter um papel cada vez mais relevante e estratégico. O desafio passa a ser quem vai pagar por essa conta, né? Quem vai financiar, porque claramente não pode ser só o paciente. E aí tem essa questão que, em relação aos dados, tem muito dado que assim, começa a ter um paciente que tem um problema cardíaco. Quer dizer, esses dados do Apple Watch vão ter que se integrar ao prontuário clínico do paciente, né? E isso é um desafio que, de fato, a gente está gerando cada vez mais dados, e o desafio de integração desses dados é muito importante, né? Porque também o médico vai ter acesso a quê? Quer dizer, que esses equipamentos, o grande desafio é que eles estão gerando dados o tempo inteiro, né? E aí eu acho que, de fato, as sociedades médicas vão ter um papel fundamental para olhar para essas soluções e para ver qual que é o melhor uso que a gente pode fazer delas, né? Porque, de fato, a gente tem uma capacidade... Eu estou mesmo agora usando o meu Apple Watch, acho que depois que você costuma usar, começa a usar essa tecnologia, você, de fato, não para mais de usar, né? E eu acho que geram insights extremamente relevantes. Então, acho que a gente tem uma tendência de usar cada vez mais, mas eu acho que a discussão vai muito mais que legal que é ter essa tecnologia. Eu acho que para, de fato, tirar o valor máximo dessas soluções, a gente vai ter que integrar de forma estruturada com o sistema de saúde, né, público e privado. Legal. Agora, Fernando, juntando isso aí com a telemedicina, né, isso seria um dos ganhos que a gente vai ter no futuro? Quer dizer, que o médico vai ter um monitoramento mais
próximo do paciente, se esses são ganhos, o que a gente pode pensar em prejuízos com a adoção da telemedicina? O maior prejuízo que eu enxergo e que as sociedades médicas enxergam é o subdiagnóstico, é o diagnóstico errado. Você não está enxergando algo que numa consulta presencial você estaria vendo. Mas eu acho que os médicos, como os outros profissionais de saúde, porque a gente também está falando muito de telepsicologia, telenutrição, né? Todos os profissionais eles vão ter que aprender a essa nova realidade. E eu concordo com a Cris quando ela fala que a telemedicina ela é uma adjuvante, né? Essas tecnologias são adjuvantes. O médico ele vai continuar tendo o seu papel, mas ele vai estar muito mais próximo para monitorar o seu paciente. O médico ele encontra o paciente às vezes uma vez por mês, 1 hora, quando a consulta é de 1 hora. Se você for olhar, ele fica 12 horas com o paciente num ano, né? E o paciente tem uma vida de trabalho, de atividade, de família, de descompensação, de remédios, de exames, que o médico não participa. E toda essa gama de softwares, de gadgets, de sistemas, eles vão aproximar os médicos, os profissionais de saúde. E a pandemia trouxe uma coisa que é interessante, que é a busca pela saúde. A gente tem notado que os pacientes têm procurado muito mais os serviços médicos por meio de teleconsulta, telediagnóstico, monitoramento, do que antes, às vezes, até por medo, né, dessa nova realidade. Mas a gente nota que esse consumo ele é muito mais por um drive de consumo de saúde, realmente. Não é por consumir a tecnologia. Agora surgiu a tecnologia, então eu vou testar, eu vou brincar. Não é por isso. A gente acha que o drive maior é pela própria saúde. Talvez por um represamento do passado, da consulta presencial, da falta de agenda, da dificuldade de deslocamento. Mas a gente vê hoje que a população ela tem buscado um consumo maior. E lógico que tudo que é consumido maior e tudo que é novo tem risco. Então, voltando à sua pergunta, existem riscos inerentes desse tipo de atendimento, né? O médico que tem os seus pacientes mais graves, que tem ali o conhecimento de algumas patologias e situações que ele acha que pode complicar, ele tem que trazer o paciente para perto. Ele tem que caminhar para um pronto-socorro, para um pronto-atendimento, para uma consulta presencial com ele mesmo. Então, ele não pode perder esse tato, né? esse feeling de saber até onde ir. Eu brinco porque eu sou cirurgião geral, mas eu também sou homeopata. E não existe radicalismo. Né? Tem médico que fala, não, é só homeopatia, não, é só alopatia. Não, acho que a gente não pode ser radical. Não é só telemedicina ou só presencial. São atividades que se complementam. Né? Então, eu acho que o grande medo que a gente tem que ter agora são os riscos de um subdiagnóstico, um diagnóstico errôneo, mas eu acho que, com o tempo, os próprios médicos e profissionais de saúde vão aprender a lidar com todas essas tecnologias juntamente com a assistência que eles já faziam no passado. Eu acho que você pegou um ponto bem interessante aí, que sempre que a gente ouvia discussão de telemedicina, né, a grande questão é como que a gente vai examinar. E, bom, hoje em dia existem até alguns dispositivos aí que você consegue examinar o paciente à distância. Né? O Sembranelli comentou aí de varejo americano. Varejo americano você acha dispositivos que você consegue auscultar o paciente à distância, ver a garganta do paciente, ver o ouvido do paciente, enfim. Mas eu acho que o mais importante que você comentou aí é que, de fato, o médico continua tendo a primazia da decisão sobre o que vai ser feito. Quer dizer, ele não precisa tomar uma decisão naquele momento se ele não se sente seguro, correto? E existe uma porta muito interessante se abrindo com relação à telemedicina, que é principalmente de retornos, né? Muitas vezes o paciente está retornando para trazer exames, e, assim, poupa o deslocamento, poupa a exposição. Acho que esse momento da pandemia, né, o medo de todo mundo se infectar e de infectar aos outros, traz esse raciocínio também, né? Levanta essa dúvida. Será que a gente realmente precisava de estar vendo presencialmente um paciente que veio para trazer exames, né? Isso poderia estar sendo resolvido muito mais cedo.
E como a gente comentou no início, tudo resolveu tão rápido que até o próprio CFM disponibilizou uma ferramenta para a prescrição com certificação digital, né? E, assim, eu realmente fiquei surpreso que fosse tão rápido daquele jeito. Bem que eles deviam ter alguma coisa já preparada ali, esperando, e de repente tiveram que se antecipar. Concordo plenamente. Agora, quando a gente fala de telemedicina principalmente, né, Cris, a gente está falando do médico se expor bem mais. Não apenas expor a sua decisão, né, com esses riscos aí que o Fernando comentou, mas expor a sua imagem, quer dizer, ele pode estar tendo uma consultando um paciente e está sendo filmado, né, a tela está sendo capturada. A gente sabe que tem muita gente que não gosta de mídia social, muitos médicos não gostam de mídia social, quer dizer, a gente vai ter que migrar aí para um mundo em que o médico é um ser de mídias sociais, é isso? É esse extremo que a gente vai ter que chegar? Isso é uma coisa bacana, né? Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, usar a telemedicina e de treinamento. Então, propedêutica tem que mudar. Eu falo com meus colegas que são professores de semiologia, propedêutica, tem que trabalhar a nova propedêutica. É diferente, é um outro modelo, é uma outra conversa, são outros... Não tem, cadê cetoscópio? Não tem, que eu vou usar no lugar do tempo. Tudo que eu aprendi não vale mais, ou grande parte do que eu aprendi de propedêutica, eu não consigo usar diretamente. Então, esse é um aspecto que eu acho importante, a gente tem que começar a pensar e falar, puxa, está demorando, né? As escolas de medicina têm que se adaptar. E a outra coisa é essa do médico eu detesto, eu não conseguia dancinha, né, para Instagram, né, mídia social, né, a dancinha do pediatra, porque não é meu jeito, não tenho, acho que o médico ele tem que escolher o que ele quer ser nesse mundo da medicina. Então acho que essa é a primeira escolha, quem você é? Você é o cara científico, você é o cara aberto, você é o cara, qual é o teu perfil? Acho que entender isso é o primeiro passo para o médico nesse momento novo. De novo, decide primeiro para não ser levado. Com a tua decisão, você monta a tua presença digital, certo? Você pode ser o cara da dancinha, a gente que adora. Tem cara que é o cara sério, que fala de pesquisa científica. Então, monta o teu perfil, quem você é, e vai lá e monta o teu site, sim, tuas redes sociais. Por quê? Se você não contar a tua história, o Dr. Google conta. Entendeu? Então, mesmo que você não goste de mídias sociais, você não gosta de se expor, você tem que escolher como você quer se expor. Ir lá e criar a sua presença. Porque você conta a história. Porque é difícil alguém ir num médico hoje em dia porque um outro médico indicou só. Eu vou ler lá toda a história do cara, o que ele estudou, o que ele fez, os comentários. Então, se você puder escrever essa história e contar primeiro, melhor. Né? Então, é assim que eu enxergo. Tem lugar para todo tipo de médico nessa nova internet. Decide primeiro quem você é e passa quem você é, porque tem paciente para todo mundo. Né? É assim que eu enxergo. E aprende as novas tecnologias, aprende como usar, porque é muito perigoso você achar que o que fazer no consultório vai lá e faz na internet. Teleconsulta não é botar um computador na tua frente. Não é isso. Teleconsulta vai muito além. É você conseguir observar sinais numa tela de computador. Então, é todo um aprendizado próprio, né? Mas aí é uma conversa longa. Né? É assim que eu enxergo isso. Muito bom. Sabranelli, a gente já tem umas perguntas que estão chegando aqui das pessoas que estão conectadas aí no Zoom. É uma pergunta do Leonardo Chitolina, do Rio Grande do Sul. Olá, boa noite, parabéns pela discussão, porém tenho duas perguntas. A remuneração da teleconsulta deve ser o mesmo valor de uma consulta presencial? Isso é algo que a gente realmente ouve muito questionamento, né? E acho que o próprio Conselho de Medicina já teve um posicionamento. Quais os cuidados para manter o sigilo de dados e informações do paciente e resguardar atendimento médico por teleconsulta? Aí, Sabranelli, se você quiser responder, depois o Fernando completar também. Não, perfeito. Bom, primeiro essa questão de remuneração é uma questão, essa é uma discussão justa. Eu lembro que quando a gente foi, né, conversar com o Robson Capasso em Stanford, falou, olha, aqui em Stanford é o mesmo valor de uma consulta normal, então acho que né, e aí a partir daí eu acho que aí é uma questão de negociação, mas eu acho que esse, né, assim,
a princípio, acho que a gente tem que sempre defender que é o mesmo valor, né? Isso é fundamental. Acho que em relação à segurança, quer dizer, eu acho que o que a gente estava até comentando antes, é impressionante o número de plataformas que surgiram, né, que surgiram para fazer telemedicina nos últimos 60 dias. Quer dizer, a cada vez que você roda uma pesquisa, a gente rodou uma, aparecia pelo menos mais 2, 3 plataformas. E a grande questão é que essas plataformas não têm anos de mercado, né? Elas têm meses. Então, de fato, fica muito difícil para o profissional de saúde avaliar qual que é a questão, qual que é a mais segura para utilizar. E aí volta, né, eu acho que é fundamental olhar a indicação dos colegas, e vou passar para o Fernando também, para ele passar as recomendações dele para a escolha de uma ótima plataforma também. Eu falando um pouquinho de remuneração, como o Semranelli disse, é lógico que existem negociações, mas a CarePlus ela optou nesse momento de pandemia por remunerar igual a consulta presencial. A gente achou prudente esse tipo de remuneração, porque era uma necessidade tanto do paciente ser atendido, como do médico também ter sua remuneração, que caiu demais durante esse período. Então, nós achamos muito prudente manter a mesma remuneração que o médico tinha. Tá? Pós-Covid, é lógico que a gente vai ter que ter uma negociação de valores, não para que a gente reduza o valor, mas para que a gente converse quanto que vai se remunerar uma consulta de retorno, uma consulta inicial, uma consulta para tirar uma dúvida de um paciente, né? Muito se conversa no mercado se o paciente deveria pagar por um atendimento via WhatsApp, uma dúvida rapidinha, enfim. Então, tudo isso entra numa discussão bem longa e que eu acho que o mercado vai se adaptar a isso, tá? Mas eu acho bastante justo a remuneração próxima da remuneração que já ocorre na consulta presencial. Quanto à questão da segurança, ela é muito importante. Não só para a telemedicina, mas para todos os sistemas e toda a telesaúde, né? Então, inteligência artificial, bot, prontuário, sistemas de monitoramento, aplicativos, tudo tem que passar por um crivo da segurança da informação e pela privacidade de dados. A gente ainda não tem a lei da LGPD já ativa no nosso país, mas muitas organizações vêm se preparando para isso, e lá na CarePlus a gente tem um time bastante forte que analisa todas as tecnologias, quanto à segurança da informação e quanto à privacidade de dados. E é futuro também. Todas essas startups que o Semranelli tem comentado, que surgem a cada dia, todas essas plataformas, elas vão ter que se adaptar a essas formalidades de segurança. Porque o prejuízo é muito grande se houver um vazamento, se houver um dado de um paciente sensível que caia numa rede social, realmente. Né? Então, eu acho que essa é uma preocupação que vai correr junto com a implementação da tecnologia, é a implementação da segurança do uso dessa tecnologia. A gente ainda nem começou a engatinhar nesse assunto aqui no Brasil. E é um assunto bastante importante porque não afeta somente o setor da saúde, mas banco, enfim, varejo, e-commerce, eu acho que afeta tudo. E eu acho que o cenário brasileiro, nos últimos anos, eu vejo que as empresas ainda não estão tão preparadas nesse assunto, segurança da informação e privacidade de dados. A gente tem aqui a pergunta da Eliane Spínola, que é ginecologista e obstetra lá em Uberlândia. Também fez especialização em homeopatia e ela diz que usa muito o Instagram e o Facebook para alcançar pacientes com ética. E também não faz dancinha não, viu, Cris? Agora, ela está achando muito complicado como escolher entre tantas plataformas que vêm sendo oferecidas. Sim, obviamente vai falar aqui de marcas, enfim, fornecedores, mas o que a gente precisa avaliar numa plataforma de telemedicina, de prontuário eletrônico, para que a pessoa que está escolhendo isso tenha segurança? Porque também não é algo que você vai trocar a cada 4 anos, a cada 2 anos, no ano que vem, né? Tem informações que você está colocando ali que migrar para outra plataforma vai dar muito trabalho.
Então, essa é uma boa pergunta para fazer logo no começo. Se eu quiser ir embora, como é que eu carrego meus dados? Primeira pergunta que eu faria. Se eu quiser trocar, como é que eu carrego? É a primeira coisa que o médico tem que perguntar. Vamos lá, né? Porque eu não posso ficar refém da plataforma. Então, aí só para aproveitar o gancho, né? A primeira pergunta que eu faria para a plataforma é essa. Muito bom. E o Fernando falou também que a gente está... Diga aí, Sebranelli. Não, eu acho que, assim, e uma das coisas que a gente vê em mercados mais maduros, que já tem telemedicina há mais tempo, como o mercado norte-americano, é que essa proliferação de plataformas, num futuro próximo, vai convergir para uma consolidação muito rápida de mercado, né? Porque o grau de exigência de segurança, privacidade, né? E assim, o grande desafio é a plataforma de telemedicina, de preferência, tem que integrar com o seu prontuário, né? Porque, de fato, e aí volta para a questão da saúde digital. O grande desafio é a gente ter essas experiências cada vez mais interconectadas, integradas de forma segura e com privacidade, né? E para fazer isso com segurança, vai ser um desafio crescente, dado a implementação da LGPD no ano que vem. Dentro desse contexto todo aí, o Sebranelli tinha falado que existem inúmeras plataformas que estão surgindo. Isso não é um risco para o médico optar por uma plataforma que tem 1, 2 meses no mercado? Quer dizer, qual a segurança que esse médico que vai optar por essa plataforma tem de que há 3 meses aquilo ali vai existir? Essa seria uma recomendação ou a gente não precisa se preocupar porque existem certificações por trás do prontuário que dariam essa segurança dos dados e da manutenção da base de dados, que eu acho que é o mais importante, é a responsabilidade do médico, né? Com certeza o risco é muito grande. O médico corre muito risco com essas informações. São informações sensíveis, são informações importantes para o paciente, que pode dizer muito sobre cada doente que ele atende. Então, a sugestão que eu dou para os médicos, né, porque isso se já é difícil para uma grande organização fazer uma avaliação de uma tecnologia, imagina para um médico ali no seu consultório, que muitas das vezes nem entende tanto de tecnologia, né? Não sabe o que é um barramento, o que é uma proteção, o que é um firewall, o que é enfim, coisas bem básicas, e ele tem que saber se a plataforma está protegida, se o dado sensível não está exposto, se todas as pessoas do consultório vão acessar também, a secretária e assim por diante. Então, ele vai ter que precisar de ajuda no primeiro momento para fazer um checklist com essas plataformas que estão surgindo. Ele vai precisar entender um pouquinho desse tema segurança, e aí eu até faço uma provocação que, com base nesse new normal, o novo normal, pós isso que nós estamos vivendo, e essa aplicação de novas tecnologias, o médico vai ter que se adaptar, não só a como atender, como a Cris comentou, não é só abrir o computador e falar com uma tela, ele vai ter que aprender a ter uma postura diferente, um ambiente diferente para fazer esse tipo de atendimento, né? A gente já vem sentindo isso em telepsicologia, porque não dá para fazer atendimento de telepsicologia com o paciente no shopping, com o paciente no táxi, não dá, porque ele não se abre. Então, tem que ter um ambiente propício para isso. Mas o médico vai ter que aprender a lidar com essa questão de segurança de informação e privacidade. E saber escolher tecnologias. Então, aquele médico que simplesmente se preocupava somente com a parte técnica de diagnosticar, prescrever, tratar, enfim, acompanhar, ele vai ter que aprender novas habilidades. Como já é necessário habilidades administrativas, habilidades de gestão, enfim, que também são necessárias e que muitas das vezes não estão na nossa graduação como técnicos, né? Então, eu acho que são habilidades que vão ter que ser adquiridas. Eu não tenho nenhuma fórmula pronta, mas se informe um pouco mais sobre o que é segurança da informação, né? Que é não vazar uma informação, e o que é privacidade de dados. Que dados que você pode ou não compartilhar com alguém, para que precisa compartilhar, se existe realmente a necessidade, e os sistemas têm que ser trabalhados e fechados quanto a isso. É lógico que as certificações ajudam,
mas às vezes você pode até plugar uma plataforma de telemedicina num prontuário certificado, mas na hora que você está trafegando dado de telemedicina ou de vídeo, esse dado pode ser hackeado, enfim. Então, existe uma preocupação muito grande com essa segurança. Eu queria fazer só uma colocação, quer dizer que nesse universo da telemedicina, o seu fornecedor de telemedicina ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, né? Então não precisa ser um fornecedor próximo da sua cidade. A gente tem um cenário muito frequente que tem muitos players que já tinham uma solução, que já eram da área de informática em saúde, tinham prontuários médicos, e eles adicionaram a solução de telemedicina, né? E aí já são empresas consolidadas no mercado. E eu acho que, assim como a Cris comentou, da gente buscar a reputação dessas empresas, né, dos profissionais de saúde, é fundamental a gente buscar também a reputação dessas empresas perante o mercado, porque tem muitas empresas que já estão no mercado há vários anos. Se você busca, né, em potenciais, conversar com clientes, ver em sites de reclamação, ver a reputação, isso é extremamente importante num universo, de fato, num consultório que passa, assim, por um processo muito importante de transformação digital. Tá. Ô, Fernando, Seminanelli, tem uma pergunta aqui de um colega nosso, que é urologista lá em São Luís, chama Jandrei Souza. Tá. Até que ponto seremos corresponsáveis por possíveis acessos à privacidade do paciente por mau uso de aplicativos pelo cliente? Estaremos isentos desse descuido do paciente com seu aplicativo quanto a vazamento de registro do atendimento ou de atendimentos remotos? E aí eu vou completar com uma experiência que a gente tem aqui, né? Assim, frequentemente, colegas ligam para a gente pedindo para priorizar determinado exame, né? Que quer que, assim, tem uma condição de urgência do exame do paciente. A gente internamente tem um código para cada serviço que é realizado, que é a ordem de serviço, né? São vários dígitos ali. Então, normalmente eu pergunto isso: qual é o código, a ordem de serviço do paciente ou o nome do paciente, para eu poder pesquisar no sistema. E aí, qual é a surpresa que, não com pouca frequência, a gente recebe uma foto do nome do usuário e senha do paciente. Quer dizer, o paciente pegou o nome do usuário e senha dele do sistema do laboratório, passou para o médico passou para a gente. Ou seja, existe uma questão de cultura aí, realmente, que essa preocupação, né, do Jandrei é embasada. Como é que você vê isso? Eu acho que é uma preocupação extremamente válida. Você sabe que essa plataforma que a gente está usando, por exemplo, o Zoom, para telemedicina, muitos colocam que não pode, porque o paciente poderia estar gravando a consulta, né? E isso acho que até foi uma questão que o Fernando colocou também, que de fato eu acho que o que a gente tem que buscar é preservar a privacidade, né, e o sigilo médico da consulta. No exemplo exato que o colega coloca, é como se tivesse uma opção que ele pudesse compartilhar a consulta, o histórico dele, né? Mas aí, assim, se tiver uma opção que é uma coisa que da forma que eu entendo, o histórico é do paciente, mas na prática isso é uma coisa ainda difícil, e ele compartilhar erroneamente, aí de fato tem que ter um termo de privacidade daquelas informações muito claros, né? Então a gente tem um desafio que eu acho que é uma coisa também, quer dizer, que essas discussões de privacidade, de compartilhamento de informações, de fato a gente tem que estar discutindo isso e evoluindo isso também junto com as sociedades médicas, porque de fato, se o paciente vai ter acesso mais fácil à informação dele, ele pode fazer um uso errôneo com maior frequência, né? E isso a gente vai ter que ver junto às plataformas como minimizar isso ao máximo. Quer dizer, então, volta ao que o Fernando colocou, a gente vai ter que sim, investir um tempo analisando essas plataformas, quais são as funcionalidades, quais são as possíveis brechas de privacidade, e infelizmente muitas vezes, né, o médico sozinho não é a função dele fazer isso. Então, aí volta esse cenário. A gente não deveria estar adotando com tal velocidade essa plataforma, a telemedicina. Então, acho que a gente tem que fazer isso de uma forma, buscar os conselhos, buscar conversar com outros colegas, porque é realmente um desafio.
Eu só queria fazer um comentário que, assim, uma coisa é o paciente ter um aplicativo dele, onde ele põe as informações dele, peso, altura, próprio Apple Watch, ou enfim, qualquer outro aplicativo, Fitbit, que ele sincronize com seu celular, enfim. Caso ele divulgue essa informação, o risco é dele. O médico não tem responsabilidade alguma sobre essa divulgação. O risco é quando o médico, ou uma empresa, ou um consultório, ou um hospital, disponibiliza parte de informações dos seus prontuários de atendimento desse mesmo paciente para ele, e há um vazamento desse tipo de informação. Aí o médico, a instituição, o hospital, o plano de saúde, enfim, é responsabilizado juntamente com essa divulgação. Então, é importante que essas ferramentas elas tenham os seus termos de uso e tudo mais, como o Sembranelli disse, mas não adianta só ter um termo ali. Precisa ter funcionalidades que impeçam de que isso base de uma forma fácil, né? E que a instituição ou o médico seja punido juntamente. Quando o paciente divulga dados de saúde dele nas mídias sociais, é ele que está divulgando. Agora, se ele pega um link de um determinado sistema e põe na rede social e outras pessoas conseguem acessar ou conseguem visualizar informações sensíveis, aí esse médico e essa instituição ele é penalizada junto. Eu não sei se ficou claro, mas o importante é que as empresas, os médicos, os profissionais de saúde e tal, eles têm que usar sistemas que ele disponibilize apenas a informação certa para o paciente específico e que não seja tão fácil que o compartilhamento dessas informações circule aí por qualquer mídia social. E que tudo tem que ter o próprio consentimento do paciente. Hoje em dia, com a LGPD, o paciente ele tem que dar o consentimento, dar a aprovação de que as informações dele são colocadas numa plataforma digital, que vai ser analisado, que vai ser guardada essa informação para estudo, para próprio acompanhamento e tratamento dele. Tudo tem que ser consentido. Então, vai mudar bastante essa lógica de resguardo de informações e esses medical records que a gente costuma usar. É diferente porque nunca houve esse tipo de preocupação. O médico não estava ali no papel e ficava ali. Mudou muito. Então, é importante que o médico se atualize quanto a essas legislações também de guarda de informações, de responsabilidade sobre a informação e tudo mais. Posso só trazer uma coisa aqui? A gente fala muito de segurança, né? A caixinha, né? Segurança. Tem que tomar só um cuidado na prática, assim. Obviamente que segurança é importante, mas usabilidade é importante também. Eu só vou sugerir uma coisa. Não escolhe pela segurança só, sabe? Eu sugiro sempre fazer um demo, experimentar a plataforma, sabe? Essas 4 são seguras, vai. Sinto que respondem o que eu preciso. Então, posso remover os dados quando eu quiser? Qual é o processo para remover os dados? Quanto tempo leva para eu trazer meus dados, né, para eu levar para uma outra? Como é que eu exporto esses dados? Qual é o tipo de arquivo que eu recebo quando eu exporto os dados? Né, eu consigo usar isso para uma outra coisa? Então, assim, são perguntas simples que podem te ajudar a entender um pouco o teu controle como médico daquela informação, até para o teu paciente, porque afinal, não é nem da plataforma nem tua aquela informação, é do teu paciente, né? E a outra coisa é, experimenta, porque às vezes o cara ele é tão quadrado na segurança, lembra os prontuários, todo mundo passou por isso com o prontuário eletrônico, né? Umas coisas que pareciam assim dó, né? Que você preenchia os campos azuis meio, e como médico aquilo termina com o teu dia. Então, experimentar, assim, um balanço de segurança e usabilidade, sabe? Plataformas que sejam boas de usar, simples, ver como é que é o chat, sala de espera de pacientes. Eu vejo o Daniel aqui com o Dr. Chess, meu esposo, né? Eu, na época de medicina, desenvolvia. Eu vejo o Daniel hoje, o desafio que é a usabilidade, e é um desafio diário com as plataformas. Né? Então, acho que fica atento para isso também, porque se escolher o topo da segurança, você pode ficar na mão de um negócio muito quadradão que vai dificultar o seu dia. Então, é um balanço que conversa com os colegas, sabe? É uma coisa que tem que ter fórum sobre isso, cara, trocando ideia com colegas, sabe? E acho que esse é um caminho importante. É verdade, nem 8 nem 80, né? Mas é difícil. Eu tive que fazer uma análise de sistemas na empresa. Eu analisei mais de uns 45 sistemas de prontuário, de guarda de informações,
é muito difícil. Você tem dificuldade de fazer uma análise crítica sobre esse assunto. Você vai comparando as features de cada sistema, um compartilha, outro não compartilha, outro tem chat, outro não tem. Outro... É complexo, não é uma coisa tão fácil para um médico fazer. Mas eu acredito que essas coisas vão ser facilitadas. E concordo que tem que ter mais fóruns para discussão disso, como a Cris falou, entre os próprios médicos, né? Compartilhamento entre eles sobre essas ferramentas. Colocar isso nos grupos de WhatsApp pode ajudar bastante, é o que a gente tem sentido. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive recentemente, né, para tentar colocar um prontuário e teleconsulta no consultório da minha esposa. Não é muito fácil ir atrás das soluções, não, mesmo porque os sites, mesmo dos grandes, não são tão explicativos. Agora, por outro lado, se você se cadastrar lá, vai aparecer um monte de consultor querendo te ajudar a colocar, implementar, fazer os passos, personalizar. E aí eu já vou respondendo aqui a pergunta do Herbert Guimarães, né, que está perguntando como conseguir uma assessoria para implementar a consulta digital. Eu acho que a primeira coisa é assim, ter uma boa referência de qual que seria o sistema que ele vai utilizar, e aí a própria equipe desse sistema vai prestar toda a assessoria nesse processo de implementação. Eu estou entendendo aí pela colocação de vocês que talvez a maior brecha que a gente tenha de segurança é o próprio usuário, né? Assim, esses prontuários aí que estão comercializados, eles são certificados pelo CFM, pela SBIS, Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, né? Então, assim, existem protocolos que eles têm que seguir para manter a segurança da informação. A gente em laboratório vive isso há muito, muito tempo, né? Então, um sistema de informação laboratorial, LIS, como a gente chama, ele é totalmente rastreável. Então, a gente sabe, por exemplo, no histórico do exame, quando um paciente acessou para ver o resultado do exame, qual IP que ele utilizou para ver o resultado do exame. Então, por exemplo, essa preocupação que existe, né, do paciente utilizar, entregar a senha para o primo, para o colega, né, na escola, sei lá, é a senha dele, a senha própria e a responsabilidade dele. E o sistema deve identificar que isso aconteceu. Eu acho que essa é uma das preocupações na hora de colocar isso como escolha, né? Agora, Sembranelli, o Fábio Câmara, aqui de São Luís, ele está colocando uma outra coisa na discussão, né? Gostaria de saber se vocês acreditam nas cabines de teleconsulta. A exemplo do que acontece no Japão, que possam agir desde o telemonitoramento, orientação e ou definir uma conduta que pode ser definitiva, coadjuvado pelos devices na cabine. A gente viu isso também agora na China aí com a pandemia, né? Grande Fábio, excepcional colega cardiologista do Maranhão. Fábio, o ano passado a gente foi para a China e realmente você vê que eles têm uma estratégia de uso de inteligência artificial nessas cabines, né? É um próximo passo impressionante. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está num momento de aprender a usar, né, um momento anterior que é aprender a usar a telemedicina, né? Eu acho que a medicina, que é uma ferramenta excelente, né, em outros debates apareceu, mas que ela tem que estar integrada com o sistema de saúde, quer dizer, né, tem que estar integrada com o prontuário, quer dizer, de fato, né, se puder ter um médico, né, usando isso como uma tecnologia para fazer um acompanhamento em atenção primária ou fazer de fato um acompanhamento do paciente é fundamental. Eu queria ressaltar, né, a gente fala muito da telemedicina, mas é impressionante nesses últimos 2 meses como de fato tanto colegas médicos como pacientes estão vivenciando, eu acho que de uma forma exitosa, essa experiência da saúde à distância, né, da saúde digital, e que de fato a gente está vivendo essa transformação digital de consultórios, que vai evoluir a partir daqui, né? Esse é o ponto, assim, vai chegar um dia, cada vez mais, a cada ciclo a gente vai incorporando mais tecnologia. Mas o que é fundamental é que, de fato, como a Cris colocou, que o médico vai estar sempre no controle desse processo. E o que é fundamental é a gente estar, como médico, preparado para fazer esse atendimento, fazer a propedêutica, quer dizer, que isso faça parte
da formação do médico, né? Para que sim, a gente vá ao longo do tempo evoluindo cada vez com mais tecnologia. O ano passado a gente foi para a China, a gente tinha uma expectativa grande de ver essa cabine com inteligência artificial, e na prática a gente vê que é uma foto que está a cabine é um demo que está em 3 cidades, quer dizer, acho que tem um grande caminho aí para eles de fato usarem isso de uma forma, né, rotineira. E como o Rafael colocou, e a Cris também, quer dizer, a inteligência artificial a gente acredita que talvez é um dos pilares do futuro da saúde, assim como a própria telemedicina. Mas eu acho que a gente está num momento que que a questão de segurança, privacidade, continuam sendo, né, grandes desafios para nós, e a gente tem que dominar esses pilares de segurança, privacidade, usabilidade, para caminhar bem para um futuro próximo, né? Agora, vocês entendem que um dispositivo como esse, uma cabinezinha apertada, ele funcionaria como no Brasil? Como é que vocês veem isso? Acha que a gente tem maturidade até da própria população para utilizar uma coisa como essa? Defina maturidade. Né? Porque... né? Assim, eu não estou nem falando da parte de educação relacionada ao que a gente vê acontecer, por exemplo, com cabines telefônicas, né? Não estou falando de destruição, não. Eu estou falando realmente daquilo ali servir como um meio de comunicação entre um agente de saúde, né? Pode ser um médico, e se isso vai, assim, tá integrado dentro de um processo inteiro de atendimento, né? Ou a gente vai estar falando ali meramente de um prescritor de analgésico ou de anti-inflamatório. Será que a gente consegue realmente evoluir para algo que seja mais complexo, integrado, com acesso a informações prévias do paciente? Ou vai ser meramente uma etiquetagem de 5 minutos? Então, posso começar com o lado do paciente primeiro, né? Será que o idoso consegue usar tecnologia? Aquela questão sempre, né? Mas o idoso não vai conseguir, ai, coitado do idoso. Hoje eu vejo a minha mãe dizendo: Cris, não fui no hospital de clínica, fiz de casa a minha consulta, resolvi, mostrei o exame, ajustaram a dose do remédio, tudo resolvido. Ela não tem dúvida ela tem 80 e poucos anos, não tem nem dúvida de como usar a tecnologia. Por quê? Porque é relevante para ela. Então, se eu criar uma cabine divertida, não sei se vai pegar, mas se ela for relevante para a população, coisas que façam diferença, eu acredito que pega e funciona. Mas agora, decidir o que é relevante para o paciente. Aí, de novo, engajamento, né? Toda aquela questão que o Fernando conhece bem desde o saúde, né? E o Tambarelli vem trabalhando e discutindo em vários posts e discussões nele, né? Como é que você engaja com coisas que sejam relevantes para esse paciente? Então, eu jogo de volta, tá, a bola, o paciente consegue. A bola volta para a gente que está inovando. Como é que a gente faz uma coisa que é relevante para aquele paciente? É a primeira pergunta. A segunda, só para fechar aqui, o que acontece? Agora o médico está na telemedicina, 1 a 1. Fácil. Mas agora eu vou acompanhar 500 pacientes. Caramba, agora eu começo a me arrepender da ideia, certo? Aí a gente começou a botar enfermeiro para ajudar. Era essa a ideia, certo? Não, bota enfermeiro para ajudar. Chega uma hora que chega no limite de novo. Então a gente volta, inteligência artificial. Eu acho que os próprios médicos vão ter necessidade de inteligência artificial para ajudar nesse trabalho de a cabine tem 500 pessoas, como é que eu avalio essa informação para ser útil para esse paciente? Como é que eu consigo ser útil como médico num sistema que tem muita informação rodando e muito paciente sendo acompanhado? É assim que eu enxergo essa questão. Uns 2 anos. É o tal do vai resolver algum problema, né? Se resolver algum problema, vai pegar, vai engajar e vai dar tração. Se não resolver nada, né? Aí, então eu tenho muito receio às vezes dessas coisas, né? Eu acho que muitas das coisas talvez não precisem virar uma cabine, talvez vai convergir para um celular, o próprio celular. Daqui a pouco vão surgir dispositivos que você acopla no celular e você faz tudo isso de casa, enfim. Ah, mas tem aquele paciente que não tem um smartphone, não tem os dados para circular, não tem pacote de dados, não tem internet boa. Concordo com tudo isso. Mas a tendência são convergências, né? Convergir, a tecnologia convergir para um único hub. E me parece que esse hub é o celular que está na mão de todo mundo. Mas óbvio que no futuro, para
principalmente para países mais carentes, populações carentes, esse tipo de solução eu acho que é fantástico. Né? De repente, você teria uma economia brutal num sistema público se você fizesse um atendimento desse tipo. Não que o médico precise estar presencial no local, numa unidade de saúde ou no hospital público, mas que ele fosse por cabines especializadas que um médico pudesse dar assistência a diversos locais, distâncias e tipos de pacientes. Isso pode ser uma solução muito grande para sistemas públicos de diversos países. Né? Então, eu acho que o interessante é você começar a pensar dessa forma, de resolver problemas e escalar essa solução de resolver problemas. Tá? Eu só queria construir em cima do que o Fernando e a Cris colocaram, que eu acho, né, pegando essa situação que a gente está vivendo, que muitos pacientes não podem, né, agora já estão começando a voltar aí aos médicos, mas quer dizer, eu no meu caso sou paciente também crônico, quer dizer, e o meu desafio é você ter um suporte continuado no tratamento da sua condição, né, e cada vez mais você sabe, né, cada vez mais o percentual da população brasileira que tem uma doença crônica ou que faz um acompanhamento contínuo da sua doença aumenta. E aí volta o que o Fernando colocou, quer dizer que o que a gente precisa é de um acompanhamento, pode ser via celular, pode ser um chatbot, quer dizer, de fato fazer uma integração, né, aonde o tratamento que o meu médico prescreveu, né, está sendo monitorado, está sendo acompanhado ali por um assistente que vai estar fazendo esse acompanhamento. Quer dizer, o que eu acho que aconteceu talvez de mais sério e que a telemedicina, né, eu acho que essa situação que a gente está vivendo desconectou muitos pacientes do sistema de saúde, do acompanhamento de seus médicos, e a telemedicina reconectou. E essas ferramentas que a gente tem chatbot, conversas virtuais, é justamente para a gente conseguir fazer um acompanhamento continuado, né, dos nossos pacientes. Legal, acho que vocês foram bem aí dentro do que o Luiz Cláudio Carvalho coloca aqui, que a telemedicina, mais do que uma ferramenta de atendimento aos pacientes, seria também uma oportunidade de telemonitoramento, maior fidelização e engajamento dos pacientes em clínicas e em consultórios. Quer dizer, a gente está migrando aí de algo que é um desafio para virar realmente uma ferramenta, né, e trazer o paciente para mais perto do cuidado médico. E eu acho que durante muito tempo, né, pelo menos nos últimos 2 anos aí, que a discussão de telemedicina estava muito forte, os grandes embates eram: como é que eu vou examinar o paciente, né? Qual é a segurança que a gente vai ter, o que vai acontecer com o médico, uma vez que o médico virou um personagem numa tela, né? Mas essa questão da facilidade do contato e do monitoramento, principalmente eventualmente após uma consulta presencial, eu acho que se torna extremamente relevante, não? Sim. E eu acho que tem uma questão fundamental que a telemedicina estruturada traz, que é a questão da remuneração para o profissional de saúde, né? Que até então, os atendimentos digitais por WhatsApp, por mensagem, quer dizer, estavam acontecendo, na grande maioria das vezes, sem nenhum tipo de remuneração, de forma não estruturada, sendo que a gente está caminhando cada vez mais para um mundo mais digital, né? Então, acho que isso também é um ganho importante, uma proteção também para o profissional. Vocês têm visto uma movimentação dos convênios, dos entes pagadores, no sentido de facilitar o teleatendimento? É uma pergunta também que está colocada aqui por um dos nossos ouvintes. Sim, eu acho que todas essas tecnologias elas vão começar a formar um novo funil de atendimento. Se vocês pensarem, antigamente todo mundo corria para o hospital, né? Era a única coisa que se tinha. E aí, de repente, vieram os pronto-atendimentos, os hospitais-dia, no setor público as UPAs, aí consultórios, clínicas mais elaboradas para alguns diagnósticos. Hoje você tem as clínicas populares aí, que fazem exames, fazem diagnósticos, fazem acompanhamento. E a telemedicina, ela é mais um arsenal aí nessa história. O bot é um outro arsenal com uma escala maior. Então, quer dizer, o bot ele pode funcionar como um front desse funil. Então, você atende 100 doentes no bot. De 100 doentes, X vão para a telemedicina, X vão para o consultório, Y vai para o hospital. Quer dizer,
acaba formando um novo fluxo de atendimento na área da saúde. Eu acho que essas tecnologias, elas vão servir para criar novos algoritmos de atendimento, onde o cara só vai para o hospital lá no fim da linha, realmente. A gente vai começar a aprender a usar o hospital como se deve. Então, eu acho que muitas tecnologias vão surgir de triagem. A gente já vê hoje aplicativos que você põe lá a sua face e ele já dá um monte de coisa, enfim. Então, você vai ter uma série de aplicativos de triagem. Essa triagem vai te remeter a um novo fluxo de encaminhamento, que pode ser uma consulta em casa, ou pode ser uma telemedicina. E isso te leva a um hospital primário, um hospital secundário, um terciário. Quer dizer, antigamente você tinha uma ou duas opções, agora você tem 10, 15 opções, formando um novo fluxo, um novo algoritmo de atendimento. Eu acho que essa que é a grande mágica dessa história toda para mim. E que a gente está aprendendo ainda a lidar com isso. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Eu acho que tem tem um ponto importante para os colegas, né? Acho que tem colegas aqui de todo o Brasil, assim, uma coisa que é fundamental em todo esse processo, a gente vai precisar de muita pesquisa também, né? Para criar as bases científicas para a implementação de todos esses protocolos digitais. A gente vê que na radiologia, na própria dermatologia, a pesquisa de inteligência artificial, eu imagino que deve estar crescendo muito na dermatologia, né, Cris? E eu acho que assim é um processo baseado em ciência também, né, para garantir tanto a segurança do paciente, a segurança do profissional de saúde que estão de fato usando essa tecnologia como um instrumento, né, na assistência à saúde. Então, eu acho que tem um processo de qualificação importante também que vai acontecer. Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Boarim, que a gente vai um pouco para uma outra visão, né? A recessão deve ampliar o número de usuários no setor público e os custos por usuário. Por outro lado, muitos dos usuários do SUS não têm infraestrutura, banda larga, enfim, e os idosos têm dificuldade no uso da tecnologia. A Cris discorda disso. Com esse cenário, vocês não acham que devemos investir em telemedicina para os agentes comunitários de saúde e padronizar, digitalizar os prontuários dos usuários do SUS o mais breve possível? E agora a gente tem uma pergunta bem ampla para ser respondida. Pois é. Não, inclusive hoje saiu uma portaria do SUS sobre o projeto de transformação digital do SUS, que trabalha muito nessa base, né? E mas eu concordo plenamente, assim, acho que isso é uma visão de futuro fundamental. Olha, tem que trazer o saúde de volta, Fernando. Não é? Você já desenhou tudo isso. Você desenhou tudo isso lá atrás, cara. A gente ficou 8 anos batendo cabeça. Não é? Viajei o país inteiro, falei com mais de 200 prefeitos. As suas cabines, lembra? Né? Pô, mas tá sabe tudo o que lá. é aquela coisa da tecnologia vir antes do tempo, né? Alguma coisa virando antes do tempo. Ela tinha que ter vindo agora, não na década passada. Porque eu atuei com isso no SUS 8 anos e tentei implementar essa tecnologia, totens na cidade, espalhada, com integração de estoques de medicamento. O cara ia buscar o medicamento de onde ele ia achar aquele remédio, que documento levar e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que o SUS ele tem uma oportunidade gigante de incorporação tecnológica para melhoria não só da experiência do paciente, mas como também na gestão de processos, de custos, de uma série de coisas. Eu acho que nesse tempo todo que eu batalhei aí no SUS e que eu conversei com muita gente, a gente vê muita gente interessada nisso. Quando a gente fala de SUS, fala, não, ninguém está pensando nisso. Tem gente pensando nisso. Mas eu acho que realmente foi um pouco antes do tempo. Mas eu acho que agora o processo vai se acelerar por conta de tudo isso. E essas tecnologias, bot, inteligência artificial, ela nasceu para o SUS. Para mim, tá claro que isso nasceu para grandes escalas, para 200 milhões de pessoas. Para a saúde populacional, né? Para a saúde populacional. E o interessante é que o próprio SUS tem experiências ótimas, algumas prefeituras, né? Então, você não tem que buscar fora, tem muita coisa acontecendo já dentro do SUS, né? Que pode ser ampliado e distribuído. Então, acho que e então, se a gente é médico,
está perto do SUS ou trabalha, a gente pode ter impacto nisso aí. Então, não é só esperar que o prefeito se mexa para que o SUS se modifique, né? Se eu tenho envolvimento, eu posso ir lá e fazer, cara. Eu posso ir lá e dizer, cara, vamos discutir, vamos fazer essa experiência de Florianópolis, que tem uma coisa bacana acontecendo lá. Como é que o que tem de ruim, o que tem de bom? E vamos participar. A gente está muito acostumado a ser espectador, né? A gente não sabe o poder que a gente tem como cidadão e, né? Eu acho importante trazer isso, cara. O médico não pode ser espectador da própria carreira dele, da vida dele, dos próximos passos da medicina. Eu convido todo mundo que está aqui, eu não sei quantos são, mas o que eu posso fazer para levar essa telemedicina para o que eu acredito que ela tem que ser? Né? Eu vou falar com o meu diretor do hospital, vou conversar com um cara do SUS, o que eu vou fazer? Né? Acho que é a única forma daquilo que a gente imaginou. Né? Senão vai ter o que outra pessoa imaginou. E, às vezes não é o médico, não é o paciente, né? É um terceiro que entrou na equação para criar algum outro tipo de valor. Né? Isso é triste na saúde, porque o médico ele não é o early adopter do segmento, né? Eu sempre respondo, quando me perguntam qual eu acho que é a visão de futuro para a saúde, eu digo que é o empoderamento do doente. O doente é o drive da saúde. Ele vai exigir esse atendimento, ele vai exigir essas tecnologias e o paciente vai acabar suplantando todas essas burocracias e regras que os conselhos, enfim, criaram ao longo do tempo. E é triste ver isso, porque o médico deveria ser o drive, e não é. É o paciente, no caso agora foi a própria doença que foi o drive, né, a pandemia. Então é muito triste isso. E o médico ele tem a capacidade de poder ser o condutor da linha desse novo fluxo de atendimento, nessa forma de atender. Perfeito. E eu acho que tem uma coisa assim maravilhosa, essa ferramenta, né, que a gente está usando, quer dizer, eu acho que parece que agora virou um lugar comum, mas certamente aqui tem colegas do Brasil inteiro, né? Isso era uma ferramenta. E a área da saúde, até talvez antes da pandemia, a gente dependia muito dos eventos presenciais para nos reunirmos, né? Eu acho que essa questão da conexão, da possibilidade de trocar ideias com colegas médicos do Brasil inteiro, de diferentes sociedades, isso acelera muito. Eu tenho colegas, do Dr. Eduardo Sui, de Florianópolis, ele é do Comitê Digital, né, da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, quer dizer, nem sabia que existia um comitê digital numa sociedade médica, quer dizer, certamente talvez outras sociedades também tenham. Então essa questão da conexão e da troca e do diálogo é fundamental, né? Independente de onde a gente está. O que o Fernando comentou aí, Fernando, quando a gente estava nesses imbróglios lá para trás relacionados à regulamentação da telemedicina, eu lembro que eu comentei com alguns colegas, sabe? A telemedicina vai existir. Se os médicos vão estar dentro dela ou não, é uma opção deles. Mas que a telemedicina vai existir, eles serão atropelados. Surgiu uma conjuntura aí que permitiu que a gente esteja junto desse bonde, criou necessidade. Mas, por muito tempo, isso foi quase algo ideológico. Tem uma pergunta aqui da Mirza, se o webinar poderá ser visto depois. Sim, ele vai estar disponibilizado no YouTube, tá? Completo. sebe.com.br/webinar. E aqui a gente tem uma pergunta do Istvan Camargo, que é conhecido de vocês, falando que ele ouviu de um fornecedor que existem muitos médicos que aderem à telemedicina ou a uma plataforma de telemedicina, mas não têm intenção de migrar para o prontuário eletrônico. Quer dizer, eles continuam atendendo no papel, registrando no papel, prescrevendo no papel, dando atestado no papel. Como é que vocês veem isso? É igual comprar um iPhone para ficar jogando paciência? Pois é, essa é uma ótima provocação, viu, Istvan? É como comprar uma Ferrari e andar no trânsito de São Paulo, né? Não, mas eu acho que tem uma questão essa é uma pergunta que eu já vi surgir anteriormente. Tem uma questão fundamental, quer dizer, a verdade é, né, você tendo acesso à internet, o médico não tem que atender só no consultório que ele atende. Ele pode ter um ambiente estruturado, né, numa casa no interior, quer dizer, e fazer o atendimento à distância. E aí você ter acesso aonde você tiver do prontuário eletrônico é um ganho muito grande, né? Porque na prática, uma das coisas que a saúde digital está trazendo, que a telemedicina está trazendo, o profissional de saúde vai ter uma liberdade maior de atender fisicamente, né? Inclusive de escolher aonde é o local que mais que ele quer atender naquele momento, né? Isso é uma liberdade que a gente não tinha. Então, acho que se for no papel...
Eu acho que é uma perda, né? Porque junto com a telemedicina está vindo outras tecnologias. Vocês já ouviram falar de coworkings médico. O médico não precisa mais ter um consultório. Ele aluga um espaço no coworking, onde ele tem uma salinha pequena ali e ele atende ali. Então, já existe coworking para médico, já existe tudo isso. E o médico que usa somente a tela para se comunicar, mas continua no papel, ele está perdendo uma grande oportunidade de compilar os seus dados e, num futuro muito breve, a inteligência artificial trabalhar essa informação com protocolos, com novas formas de atendimento, identificação de padrões. Eu acho que é uma perda. Infelizmente, eu acho que esse médico ele só tem a perder com esse tipo de resistência à evolução, entendeu? E muito em breve, seguindo algumas tendências mundiais, pode perder em remuneração também, né? Então, acho que é um fator importante. Do valor, né? Quando vier a remuneração por valor, talvez você não consiga ficar no papel e talvez seja melhor aprender agora a usar o prontuário para estar pronto na hora que o sistema virar. Então, acho que é bom entender, é importante entender isso também, né? Mas, ó, só para jogar a bola de volta para o fornecedor, tá? Melhora o prontuário, cara, melhora a usabilidade, talvez o médico migre, sabe? Então, sei lá, não tô falando que todos são assim, mas, cara, você entrar para um prontuário novo é difícil às vezes, né? Assim, é doído. Mas é necessário, assim, não dá para viver fora dele. Alguns médicos vão ter o luxo de terminar a carreira assim, mas quem está começando a carreira agora não tem esse luxo, nem começa no papel, que não vale a pena. Eu acho que esse movimento da migração para o prontuário eletrônico ocorreu já há uns 10, 15 anos, quando os hospitais obrigaram os médicos a usarem os sistemas. Os hospitais, nas suas certificações, tiveram que entrar com prontuários eletrônicos e os médicos meio que foram obrigados, né? De novo, eles não foram no drive. Quem foi no drive foi o hospital, foi a certificação. Então, o médico teve que se adaptar ao uso do prontuário. Então, eu acho que muitos médicos, eles já sabem usar a tecnologia. E não levar isso para o seu consultório é uma perda muito grande. Mas eu vou compartilhar uma história pessoal, né? Minha mãe é pediatra, meu pai é cardio e gestor. Chegou o momento que eles, assim, na clínica que eles trabalham, tinha que virou prontuário eletrônico. E minha mãe reclamou, falou, olha, não, mas aí reclamou, mas assim, entender que ela tinha dificuldade de digitação naquele momento. Mas meu pai falou, olha, não tem, essa página já virou, vai adaptar, e passou um tempo, adaptou, quer dizer, eu acho que realmente, eu lembro que tinha só de funcionários de almoxarifado 5 funcionários, quer dizer, eu acho que é uma transformação necessária, né? E a gente entender que o ganho não é simplesmente estar digitalizado naquele momento, né? Tem uma questão do digital, que é essa memória que vai se formando, né? E esses pacientes que são acompanhados ao longo de anos e anos, e essa informação vai ter cada vez mais valor e vai ser valorizada, né, Cris e Fernando? A gente tem algumas solicitações aqui para a gente citar nome de prontuários eletrônicos e de empresas que fazem telemedicina. Eu tinha falado que não ia fazer, mas como está um pouco insistente, eu vou falar alguns aqui, não estou recomendando nenhum, tá? É apenas alguns que fizeram parte da minha pesquisa para o consultório da minha esposa. Então tem o iClinic, tem o ProDoctor, ProntMed, a TOTS tem um prontuário, Dr. Mob, tem o HiDoctor, enfim, se vocês quiserem citar algum aí, também sem compromisso, tá? Ninguém vai cobrar nada disso. Dr. X também, Então nós temos algumas... Mas eu acho que essa questão que você trouxe, assim, olhar os maiores prontuários médicos hoje, né? Você citou alguns aí, já tem soluções de telemedicina, quer dizer, um prontuário estruturado tem que ter uma solução de telemedicina hoje. Eu acho que essa é uma questão, né? É uma questão fundamental, né? Já é o próximo passo, né? E não só isso, não é só telemedicina, tem EAD já também integrado, já tem vínculos com laboratórios, enfim, eu acho que hoje é o que eu te falo, a tecnologia ela vai convergir para um hub. E se você não tiver um prontuário eletrônico, você não vai se apropriar desses ganhos da evolução tecnológica. Porque o prontuário, ele é o hub de informação. O cara faz um exame, o resultado vem para lá. O cara corre, marca no relógio, vai para lá. O cara faz um teste genético, vai para lá. Quer dizer, tudo vai convergir para um local. E esse local a nave-mãe é o prontuário.
né? Se não tiver o prontuário, você não vai conseguir fazer gestão dos seus pacientes no futuro. Mas agora eu tenho uma pergunta para os colegas. Qual que, na opinião de vocês, é o maior fator de resistência de prontuário eletrônico e de telemedicina? Eu acho que é um desconhecimento. Foi para quem? Para o médico? É para o médico a pergunta? É para o médico, é para o colega. Eu acho que é desconhecimento, porque hoje já está barato, não é mais tão caro como era. Para você ter uma banda de internet boa também não está tão caro. Enfim, é questão de você... Da mesma forma que o médico estuda para se aperfeiçoar na sua área técnica, ele tem que estudar também para essa evolução tecnológica. Porque o doente vai chegar para ele e falar, doutor, agora eu tenho um dispositivo aqui no meu pulso, eu uso uma camisa que já mede a minha temperatura, onde eu mando esses dados para o senhor? E o cara vai falar o quê? Ele vai falar, não manda porque eu atendo em papel aqui. Não dá. De novo, o drive vai ser o hospital, o drive vai ser o paciente, o drive vai ser o governo, e o médico vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás a cada momento. Então, eu acho que o médico ele tem que colocar na sua atualização a atualização tecnológica. Não é só... O cara é onco, ele só estuda artigos de câncer. O cara... Não, ele tem que também acompanhar a evolução do seu mercado, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Uma dúvida Você, aqui do Cris? Marcos Almeida. Não, pode seguir. A virada é muito difícil. Tem muito paciente no papel, cara. Essa virada ela é difícil, né? Não é simples. Mas tem muita empresa que ajuda nesse processo, mas eu até entendo quem quer terminar no papel, às vezes, que tá já não, né? Mas é que nem fazer dieta, né, cara? Tem que ter vontade, tem que estar afim. Qualquer coisa do ser humano que exija iniciativa tem essa barreira mental aí de não consigo, tem mais o que fazer, tem desculpas que eu invento. Mesma coisa. Perfeito. Pergunta aqui do Marcos Almeida. Como que vocês explicam para o paciente que a telemedicina vai ter limitações e que pode ser necessária uma consulta presencial? E imaginando que o paciente está em outro estado, como é que vai ser isso? Isso vai ser cada vez mais comum. Acho que a primeira coisa para saber, né? Assim, não é um cenário hipotético, tá? Por mais que os conselhos tentem barrar a prescrição entre estados, né? Não vai. O paciente vai procurar quem ele achar que é bom e quem for recomendado. Só que eu acho que tem que ser, acho que isso que o colega tá falando, essa preocupação. Como é que é o nome do colega que perguntou? O nome do colega que perguntou? O nome dele? Marcos Almeida, Cris. Marcos, essa preocupação é maravilhosa, porque você deixar claro para o seu paciente desde o início o que você pode oferecer para ele, o que você não pode oferecer online, é o que mais te protege e cria uma relação de confiança. Então, acho que você vai aprender com o tempo essas coisas no uso. Então, a gente está sendo todo mundo meio empreendedor sem querer, mesmo quem não é. Que teve que migrar no susto, né? Então, você não vai ter todas as respostas agora. Mas, através do uso, você vai aprendendo o que dá, o que não dá para fazer. E acho que ser claro de cara com o paciente, o que dá, o que não dá, o que ele pode esperar da consulta virtual, é uma coisa que vai ajudar a criar muita segurança no paciente. E você vai ter que aprender para onde é que você manda esse paciente. Então, se você pegou um cara de Curitiba e você detecta uma coisa, para onde é que você manda esse cara? Você tem que entender que ele tem plano de saúde. Então, nós vamos ter responsáveis por esse paciente lá onde ele estiver. Você tem plano de saúde? Que médico que ele usa? Eu queria muito que no Brasil pegasse o primary care doctor, né? O médico de família, o médico de saúde. Putz, era meu sonho ter um médico de família. Agora eu tenho, né? Vivendo aqui. Então, assim, tem um médico de família que acompanha esse cara, então nós vamos ter que aprender tudo isso sobre o paciente. Se você já, cara, deve ter primeiro, que médico que você usa? Quem é o teu médico do dia a dia? Tem um cardiologista local? É uma parceria com o paciente isso aí, que vai ter que ser feita claramente, assim, como a gente está falando aqui. Abrir o jogo e conversar. Acho que as regras têm que estar claras, né? Eu acho que, assim, a mesma forma que você, quando atende um paciente, você tem uma especialidade, você tem que chegar para ele, às vezes, e falar, olha, agora eu vou ter que te indicar para um colega, porque é uma outra especialidade, isso que você está sentindo, enfim. Eu acho que isso vai ser tão natural quanto isso no futuro, tá? Mas existem questões ainda grandes para serem resolvidas. Por exemplo, a questão do CRM. Eu tenho CRM em São Paulo, eu tenho CRM em Curitiba. Aí eu vou atender um doente em Manaus, será que eu vou ter que ter um CRM de Manaus, do Amazonas?
né? Será que eu vou ter que ter um CRM em Santa Catarina? Será que eu vou ter um CRM no Rio de Janeiro? São questões que vão ter que ser pensadas, até porque tem um limite de CRMs que cada médico pode ter. Enfim, são questões interessantes que a gente não tem resposta ainda. Mas eu acho que essa questão de você, às vezes, ter que ir para o presencial, ter que ir para o hospital, é como você indica hoje um colega, como você fala, olha, agora você vai ter que ir lá para o hospital fazer um procedimento, agora você vai ter que fazer uma consulta presencial, agora eu preciso te ver, preciso te examinar. Eu acho que vai ser tão natural assim. Bem, tem uma dúvida bem prática aqui que eu acho que eu posso responder sobre os prontuários, vão ser guardados, armazenados como prontuário de papel, né? O de papel vai ter que ser guardado indefinidamente de qualquer jeito, e os prontuários eletrônicos, aí a questão é aquilo que a gente comentou, né? Se ele tem uma certificação pela SBIS e pelo CFM, a empresa que está fornecendo o prontuário, ela vai ter que guardar isso ad eterno, não é isso? Hein, Fernando? Teoricamente, se fala em 10 anos, né? Teoricamente se fala em 10 anos, mas o que a gente vê na prática, por até uma insegurança jurídica que existe no país, é que todo mundo acaba guardando indefinidamente, tanto do papel quanto o eletrônico. Você acaba migrando para um servidor à parte, essa informação. Eu mesmo não atendo no meu consultório há mais de 15 anos, que eu não atendo mais, e tenho meus prontuários guardados até hoje, porque vai saber, né? Não existe uma legislação oficial que te fale, olha, são 10 anos, acabou. Não tem. Você não tem um resguardo completo. Então, eu diria para guardar indefinidamente, por enquanto. Essa é a minha sugestão. Beleza. A gente está chegando às 8h30, que era o horário que a gente tinha proposto, né, de finalizar. Eu queria terminar aqui com uma provocação para vocês três, né? Boa parte dos médicos que estão vendo aqui a gente são médicos que se formaram há algum tempo, né, se formaram utilizando prontuário de papel, fazendo prescrição em papel. A gente sabe que a realidade da maior parte dos consultórios médicos ainda é essa, né, de prontuários em papel mesmo. E tudo está mudando, agora o prontuário tem que ser eletrônico, agora a gente tem que ter telemedicina, o médico tem que ter alguma habilidade em mídias sociais, ele vai ter que interagir aí com a camiseta que o Fernando falou, que mede temperatura, mede frequência cardíaca, mede frequência respiratória, e ele fala assim, não aguento, não dá para mim, não foi para isso que eu fiz medicina, não. Não é esse tipo de carreira que eu quero seguir. Eu não quero ficar interagindo com dados apenas. O que eu faço? Porque esse sujeito está por aí. Eu vou falar que o dia que meu pai mandou uma mensagem que ele tinha feito a primeira teleconsulta dele, eu fiquei extremamente orgulhoso, assim, né? Não só por ele, porque, né, isso foi uma mudança de chave na clínica da qual ele faz parte, que tem mais de 40 anos, assim. E eu acho que porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a telemedicina se mostrou que era a forma mais segura para você continuar, para o colega médico continuar prestando a missão dele, né, de assistência à saúde com qualidade, com segurança para o paciente. E eu acho que esse é o driver principal dessa mudança, né? Posteriormente, quer mudar, eu acho que pode ser, mas eu acho que assim é fundamental, né, a gente poder atender o paciente com segurança nesse momento. Então, acho que isso é um drive de mudança importante. Vai lá, Fernando, vai lá. Não, pode. Não, eu diria que sempre vai existir espaço para todo tipo de médico, para os mais tecnológicos e para os menos tecnológicos. Eu acho que sempre vai existir espaço para todos. E se você é um médico que já está bem habituado a isso, tem uma boa clientela e está trabalhando bem dessa forma, mantenha. Fazendo uma comparação de mercado, é como se você fosse um negócio de boutique, quer dizer, você é um cara diferenciado, você tem lá a sua clientela que gosta do seu jeito de atender e você não pretende mudar, ok, você não está errado também, você está correto, né? Está dando certo até agora. O que você não pode perder de vista é se você não está ficando para trás, é só isso. Então, nos congressos que você vai,
nas lives que você assiste, nas conversas de grupos que você tem da sua faculdade, da turma de faculdade, ou de amigos da sua especialidade, enfim, fique antenado para as novidades e para as melhorias. Não se coloque numa bolha dizendo que, olha, estou legal hoje, mas talvez daqui a 10 anos isso não esteja tão legal. Então é importante você estar sempre antenado no que está acontecendo e tentar se adaptar ao que for possível, se adaptar na sua realidade. Essa seria a minha sugestão para essa provocação. Tá? A minha vai em dois sentidos. Um é olhar para fora e olhar para dentro. Né? Olhar para fora e entender o que está acontecendo nesse mundo. A telemedicina está sendo ocupada por várias coisas, mas ela não vem sozinha. O médico fica ansioso, parece que a telemedicina é o grande demônio, mas ela vem com várias tendências novas que estão acompanhando e que a gente tem que entender. Então, a saúde, cada vez mais o paciente está direcionando a saúde, ele toma a decisão, ele decide os próximos passos. Isso é uma coisa que não é a telemedicina que trouxe. Isso estava sendo discutido, né, a consumerização da saúde há muito tempo. Essa tendência não vai voltar. Nós não somos mais reis, não somos mais donos da verdade, tem que compartilhar com o paciente a decisão. Isso é parte do movimento da telemedicina, mas não pela telemedicina, mas caminha junto. Outra coisa é trabalhar com outros profissionais. Você não trabalha mais sozinho, não decide mais nada sozinho. Eu falei muito de médico aqui, mas tudo que eu falei serve para qualquer profissão de saúde. E entender que esse compartilhamento de responsabilidade com o paciente e outros colegas é a medicina. Então, a época de fazer medicina para virar rei passou. Né? E isso é verdade. Então, isso é lá fora. E aqui dentro? De novo, eu gosto da dancinha? Faça a dancinha. É legal, tem paciente que gosta. Não gosta de dancinha, quero meu consultório, mas entende isso. Entende que está lá fora, a gente gosta muito de falar e não de ouvir. Ouve os colegas no WhatsApp ao invés de bater. Tem um monte de colega brigando no WhatsApp, né? Ouve os colegas falando no WhatsApp, entende? Se entende e cria teu papel nessa nova situação. Acho que tem bastante oportunidade, tem muita coisa bacana para fazer. E se quer largar a medicina, bem-vindo, vamos conversar. Né? Eu não vejo paciente há anos já. Tem várias coisas que o médico pode fazer. Olha, o que não falta é coisa para o médico fazer fora do consultório. E precisa-se de médicos lá fora para trazer a visão do médico e do paciente para novos produtos, novas criações. Então, não tem que ficar preso no consultório também. Se quer sair, tem muita coisa para fazer. Acho que essa é a minha visão. Mas só para fechar, eu acho que tem, né, tem muitos colegas que atendem em polos regionais de saúde por todo o Brasil, né? E o que a gente vê hoje, gente, é que a gente de fato tem que usar, né, poder se aproximar, quer dizer, poder estar mais próximo dos nossos pacientes, ser remunerado por isso, quer dizer, poder cuidar desses polos regionais de saúde, tem tudo para trazer um crescimento importante também, né, para o seu negócio, para a sua clínica, quer dizer, trazer mais saúde aí também para a sua empresa. Acho que isso é uma coisa importante. Bom, queria agradecer a presença de vocês, Fernando Fernandes, Fernando Sebranelli, a Cris, que está, inclusive, em outro fuso horário, esteve aqui com a gente. Queria aproveitar e agradecer também ao Istma Camargo, que é nosso coordenador de inovação e trouxe nossos 3 convidados aqui, ajudou a gente a organizar. E agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, ficou até agora, são cerca de 80 pessoas que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Obrigado pela presença de vocês. Ok, boa noite, obrigado. Um abraço grande. Um abraço grande. Obrigada mesmo, Rafael. Para vocês também, Fernando. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael, Cris, Fernando.